Muito boa noite. Taça de Ouro 1983. Grupo D. O líder do grupo, o Corinthians, que vem da mais vibrante goleada deste campeonato, 10-1 contra o Tiradentes, enfrentando o Fortaleza do Ceará. As escalações com você, Luiz Ceará. Muito boa noite, amigos da Rede Globo. Boa noite, Osmar. O Corinthians tem Solito, número 1. Número 2, Alfinete. 3, Mauro. Daniel Gonzalez, meia dúzia, e Vladimir, número 4. Paulinho, número 5, Sócrates, 8, e Zenon, número 10. Birubiru, 7, Ataliba, 9. E Paulo Egídio, número 11. O técnico é Mário Travalini. O Fortaleza em campo, número 1, Sérgio Monte. 4, Alexandre. 2, Basílio. Número 3, Luiz Augusto. E 6, Roner. Meio de campo, número 5, Nelson. 10, Newton. O número 8, Assis Paraíba. Número 7, Geraldino. Número 9, Lenilson. E 11, Marco Antônio. O técnico é Hélio Miranda. O juiz da partida é o senhor Carlos Rosa Martins, do Rio Grande do Sul. Bandeira vermelha, Antônio de Pádua Salles. E bandeira amarela, Oswaldo Santos Ramos. Osmar de Oliveira. Aí é o primeiro trabalho de bola do Corinthians. Ganha a jogada Birubiru. A sobra fica com o Zenon. Birubiru. Toque de Paulo Egídio, visava Sócrates. Paulo Egídio vai na ponta. Daí pode até vir um cruzamento. Vem rasteiro. A sobra vai ficar com Daniel Gonzalez. Paulinho. Recuperação do Corinthians. Com a falta do Daniel Gonzalez. Primeiros movimentos de partida no Canindé, em São Paulo. Sobra de Adilton. Bateu pro gol, Solito fez a defesa. Aí você vê Vladimir. Sócrates. Paulinho. Vladimir livre pela esquerda. Paulo Egídio. Zenon. Vira o jogo para Alfinete. O corte foi de Roner. Aí o comandante de ataque, Lenilson. Agora você vê Adilton. Bonita passagem. A sobra de Lenilson. Boa oportunidade. Vladimir. Sócrates. E ele propositadamente coloca a bola fora. Para o atendimento do jogador Daniel Gonzalez do Corinthians, que aí você vê caído na meia-lua da grande área. A preocupação do árbitro gaúcho Carlos Rosa Martins. Paulinho, camisa 5, ao seu lado Birubiru. Alfinete também assiste. Vladimir, o capitão. Mauro também mostrando preocupação. Agora o goleiro Solito. Paulo Egídio. Marcação de Alexandre. Boa jogada de Paulo Egídio. Melhor ainda a segunda jogada. O cruzamento saiu fraco. Boa progressão do Corinthians pelo lado esquerdo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Amanhã, 5:30 da tarde, Mocinhos e Bandidos. Penúltimo capítulo de Caso Verdade.
Foi um tiro que parecia despretensioso de Daniel Gonzalez. Tocou na zaga, assustando o Sérgio Monte. É o primeiro escanteio do jogo, pela direita, favorece ao Corinthians. Olha o Daniel, com um ferimento no couro cabeludo, buscando posição dentro da grande área. O escanteio é para Zenon. Saiu o Sérgio Monte e fez a defesa. Alfinete. Sócrates. Boa bola para Birubiru. A condição é boa, invadiu, saiu o goleiro, tocou para fora. Boa jogada de profundidade do Corinthians. Excelente a penetração de Birubiru. O tiro não teve direção. Uma boa oportunidade num trabalho rápido entre Sócrates e Birubiru, despertando um pouco o Corinthians, que tinha começado bem, que depois caiu num marasmo. Começou a tocar muito a bola, mas sem a penetração necessária para surpreender uma defesa bem armada. O Fortaleza vai atacar com Alexandre. Geraldino. Com vontade, Vladimir. Zenon. O passe saiu errado. De Basílio para Luiz Augusto. Alexandre. Ganhou Vladimir. Paulo Egídio vem pela esquerda. Bom o corte de Basílio. Paulo Egídio recebe o lateral, trabalha com Vladimir, um pouco mais atrás para Zenon. Ele estuda muito o passe, fica curto com Paulinho. O zagueiro Mauro. Boa bola, Birubiru, melhor para Sócrates. E invadiu, tomou a falta. Uma falta de Alexandre. Quem sabe o último recurso que o Alexandre teve para impedir que o Sócrates invadisse a área. A preocupação de Sérgio Monte. A barreira de 5 homens do Fortaleza. A cobrança deve ficar entre Zenon e Sócrates. É mais para Zenon. O árbitro já autorizou. Bateu Zenon. Tocou na trave. Caiu o escanteio. Luiz Augusto vinha de encontro à bola. Por isso ficou fácil. Vladimir. Zenon. Cruzamento é para Ataliba. Tocou de cabeça, pôs para fora. Agora Adilton. Passando por Daniel Gonzalez. Tocou para Geraldino. Espertamente por trás Alfinete. Daniel Gonzalez. Com muito estilo, Birubiru. Agora a Taliba. Já na intermediária do Fortaleza. Tiro de meta. Olha o Egídio mancando, hein? Olha o Egídio mancando, Osmar. Eu gostaria até de ouvir a opinião do Zé Maria, porque o Corinthians tem Daniel Gonzalez, que sofreu um corte no couro cabeludo no começo do jogo. Tem o Paulo Egídio mancando. O jogador Alfinete só foi liberado para o jogo às 19 horas, por motivo também de uma contusão, de tal maneira que isso deve preocupar muito o Corinthians. 3 jogadores sob observação. E desde o Campeonato Paulista de 82, que Mário Trabalino vem pedindo reforço. Na verdade, a diretoria até que tentou contratar Juninho e outros jogadores, mas não conseguiu. Porque o Corinthians, que tem em campo um bom time, um time completo, não tem, na verdade, bom banco. Ele tem ou o Casagrande, que agora está de fora, ou então o Paulo Egídio, quando não está jogando. Tem o Eduardo e fica por aí, não tem bons reservas. Só tem o Eduardo pro ataque ao Corinthians hoje. Assis Paraíba. Luiz Augusto. Assis Paraíba outra vez.
bola saiu, assim entendeu o bandeira Oswaldo dos Santos Ramos, lateral Corinthians. Paulinho. Zenon. Birubiru. Saiu da falta. Boa bola para Taliba. Visou de esquerda, arrumou certo. A bola saiu um pouco alta. Tiro de meta Fortaleza. Tudo isso a 30 minutos do primeiro tempo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Sexta, 9h30 da noite, o som dos grandes encontros. O som da parada. Globo de Ouro. Sexta Super. Sócrates. Birubiru. Lá na frente, Adilton. Boa jogada. Mauro na recuperação. Vladimir. Boa jogada do capitão do Corinthians. E muito aplaudido outra vez. Zenon. O corte foi de Nelson. Ele chama Geraldino na ponta. Boa jogada do outro lado para Dilton em posição normal. Geraldino. Assis Paraíba tentou encobrir Solito. Paulinho. Paulo Egídio. Ganhou de Alexandre e tomou a falta. Surge aí o primeiro cartão amarelo do jogo para Alexandre, o lateral do Fortaleza. E aí ele pede desculpas ao ponta do Corinthians, Paulo Egídio. Se a pancada foi na coxa, pode complicar agora, hein? Eu tive a impressão que quando ele fez a finta, ele foi seguro pela camisa. Já refeito o Paulo Egídio. A cobrança vai ficar para Sócrates. A barreira do Fortaleza é só de 2 homens. Direto para gol. Largou o goleiro. Veja que confusão. A sobra de Paulo Egídio. Bateu, tocou na zaga. O melhor momento do Corinthians em todo este primeiro tempo. A gente tá do lado do Dr. Luiz Carlos. O que é que foi com... Se você prestar atenção na coxa direita dele, você vai ver a marca da pancada. Já existe o hematoma. A gente, inclusive, tá dizendo que ele tá com um probleminha na coxa, né? São essas pancadas. Aí, o doutor confirmando as pancadas que ele tem levado na coxa. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Amanhã, 9h30 da noite, Isca de Tubarão. Caixa Alta. O recuo de bola é para Luiz Augusto. Agora Nelson. Boa jogada. Melhor ainda. Outra passagem. Agora parou. Cruzou. Boa jogada. Tá aí. Gol do Fortaleza. Tá aí o gol do Fortaleza. Lenilson. Numa jogada excelente de Nelson, o médio volante, que trouxe desde a sua intermediária. Veio passando por todo mundo aos 37 minutos e meio de jogo. Fez um cruzamento. O jogador Daniel Gonzalez atrapalhou-se um pouco e Lenilson, na frente de Solito, jogou para dentro. 1 Fortaleza, Lenilson, 0 Corinthians. Tá aí um gol que deixa emudecida a torcida do Corinthians, que veio evidentemente ao Canindé ainda com os sabores daquela vitória de 10-1 sobre o Tiradentes. É que o Corinthians nesse primeiro tempo repete as mesmas falhas que teve na partida contra o CSA, tocando muito a bola e lentamente. E naquela partida também sofreu um gol. O Corinthians pode até acordar com esse gol, mas provavelmente no segundo tempo.
Geraldino. Daniel Gonzalez. Vladimir. Zenon. Paulo Egídio. Vai tocando por dentro. Zenon. Paulo Egídio. Daí um cruzamento. Pra Taliba, furou Sócrates. Excelente a defesa. Que golaço do Corinthians. Que golaço de alfinete. Não é o seu estilo. Não é a sua perna boa. A sua sorte foi que o rebote de Sérgio Monte deixou o goleiro caído. E ele acertou um terrível sem pulo no ângulo esquerdo. E faz uma grande comemoração alegre no Canindé. O Corinthians empata o jogo aos 39 minutos do primeiro tempo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo, é tempo global. Logo após o futebol, carícias de luxo, Sessão Comédia. Pois é, em um minuto o Corinthians mostrou exatamente o que deveria ter feito para ganhar a partida, evidentemente. Nos outros 38 não fez. Saiu tocando a bola rapidamente, surpreendeu a defesa do Fortaleza e chegou ao empate. Eu imaginei que só viesse no segundo tempo, mas está aí, 1-1. O árbitro Carlos Rosa Martins dando as explicações sobre como ele viu a jogada normal ao zagueiro Nelson. A gente vai aproveitar, Osmar, eu vi o professor Elo Miranda, técnico de Fortaleza, a respeito desse gol. O senhor estava dizendo que, apesar do empate, está gostando muito do jogo. O jogo está bem movimentado, está tudo igual agora. Vamos começar de novo. O senhor acabou aplicando aquela surpresa que a gente estava dizendo antes. Não tem problema não, eu conheço o meu time. É porque o meu meio campo se intimida, o adversário impressiona realmente. Lateral para o Corinthians pelo lado direito no seu campo de ataque. Aí Alfinete, o autor do gol, e que bonito gol de Alfinete. O técnico Hélio Miranda tem, se quiser mudar no segundo tempo, no banco, número 12 Brasília, goleiro, número 13 Lineu, é zagueiro, número 14 Adriano, é meio campo, número 15 Beto, atacante, número 16 Edmar, também atacante, Osmar. O Corinthians tem uma falta pela direita, Alfinete. Cobrou. A Taliba de cabeça, gol do Corinthians. Ele perseguiu esta jogada. É a terceira cabeçada que ele dá. Desta vez ele praticamente não testou. Só desviou. Sérgio Monte ficou estático. Está aí o segundo gol do Corinthians aos 43 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. 2 Corinthians, 1 Fortaleza em São Paulo. Com toda a alegria do simpático Ataliba. O Corinthians virou o jogo do jeito que a sua torcida gosta. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Amanhã, 5:30 da tarde, Mocinhos e Bandidos. Penúltimo capítulo de Caso Verdade. Solito. Por via das dúvidas, uma bola molhada. Ele preferiu só o soco, desviando a trajetória. Quase final do primeiro tempo em São Paulo. 2 Corinthians, 1 Fortaleza. Na área, Geraldino. Lenilson também. Solito de soco outra vez. Assis Paraíba. Adilton. Ganhou de Birubiru. Ficou em Daniel Gonzalez. Nelson. Geraldino. Alexandre. Já chegamos a 45 do primeiro tempo. Fica fácil a bola para Daniel Gonzalez.
O árbitro gaúcho já consultando o cronômetro. Paulinho. Zenon. Corinthians um pouco mais animado, mas tem um bom time pela frente. Daniel. Boa jogada. Marco Antônio, as voltas com a Taliba. Quase o mesmo físico, a camisa diferente. Carlos Rosa Martins coloca ponto final no primeiro tempo. De até aqui, 2 para o Corinthians, 1 para o Fortaleza no Canindé, em São Paulo. Grupo D, Taça de Ouro 1983. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Portanto, a observação de um minuto de silêncio para um torcedor, quem sabe sem time, sem predileção, um alemão em turismo no Brasil, falecido durante o primeiro tempo da partida Corinthians e Fortaleza. Falecimento que ocorreu nas próprias numeradas do estádio Oswaldo Teixeira Duarte, em São Paulo. A torcida em respeito, né? Muita gente que viu ali o fato acontecer, todo mundo ficou de pé no maior respeito. E o jogo recomeça. O Corinthians tem 2, o Fortaleza tem 1. Fortaleza busca o campo de ataque. Trabalho de Geraldino. Desfez Alfinete. Cortou de cabeça Alexandre. A sobra fica com Zenon. Sócrates. Paulo Egídio. Tomou uma falta e reclamou. Embora o representante, o delegado da presidência da Federação Paulista de Futebol, tenha colocado na súmula o gol do Fortaleza como um gol de Paulinho contra, eu tenho a nítida impressão de que o último homem a tocar na bola foi Lenilson, o centroavante. E eu preferiria até que o gol fosse para o atacante e não um gol contra, que sempre acaba deslustrando um pouco a confecção do gol do Fortaleza. O Corinthians no ataque, aí Birubiru. A virada de jogo para Alfinete. Ganhou o escanteio. A 1 minuto e 20 do segundo tempo, 2 Corinthians, 1 Fortaleza em São Paulo. O toque foi de Daniel Gonzalez. O corte de Roner. O corte agora foi de Nelson. Lenilson fez a falta. Sobre Daniel Gonzalez, o Corinthians já bateu com muita pressa. Abre a Taliba na direita. Chama Paulinho. Paulo Egídio não vai alcançar. Uma bola muito forte, tiro de meta para o time do Ceará. O Fortaleza vai mudar. Fortaleza sai jogando por Alexandre. Ele joga com Assis Paraíba. A marcação é de Birubiru. Bom o cruzamento. Na sobra, quem estava dentro da grande área era Dilton. A bola tocou por último em Alfinete. É escanteio para o Fortaleza. Aí Alexandre jogando com Geraldino. Corta Mauro. Sócrates. Bola fica com o Marco Antônio. Vários dribles. Nelson. Arriscou solito. Pôs para fora. Novo escanteio para o Fortaleza, que vem em busca do tento de empate. Geraldino. Bateu de esquerda, solito só parou, depois fez uma defesa melhor. Pois não. Vão entrar Lineu, número 13,
E número 16, Edmar, no time do Fortaleza. Corinthians no ataque, Ataliba. Pisou o gol. Boa defesa de Sérgio Monte. E os goleiros vão aparecendo muito bem no segundo tempo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Sexta, 9h30 da noite, o som dos grandes encontros. O som da parada. Globo de Ouro. Sexta. Boa. Ganhou o escanteio. Chegamos a 12 minutos do segundo tempo. Aí a preocupação de Sérgio Monte. A cobrança fica para Zenon. Daniel Gonzalez. Ele vem sempre de surpresa. Tocou bem de cabeça, tocou para fora. Tiro de meta para o Fortaleza. Chegamos a 16 minutos do segundo tempo. O Corinthians vai vencendo o Fortaleza 2-1. Ataliba sofreu a falta. A cobrança fica para Alfinete. Põe lá na área. Ataliba. Depois da confusão, tirou Luiz Augusto. Assis. Marco Antônio. Roner. Ataliba. Sócrates. Grande jogada para Paulo Egídio. Bateu grande defesa de Sérgio Monte. Se não uma defesa expressiva, pelo menos pela colocação e a calma do goleiro. Pela calma, sim. E pela displicência também do Paulo Egídio, que tentou colocar muito lentamente a bola. E com o pé direito, que não é o pé forte dele. Ataliba. Aí o Paulo Egídio. Birubiru impedido. Já está paralisado o jogo e o Fortaleza sai rápido. Corte de Mauro. Vai apanhar Sócrates. Zenon. Tem muito campo pela frente. Preferem começar a jogada com Ataliba. Birubiru. Ataliba outra vez. Arriscou. Sérgio Monte, perdão. Aí o Ataliba atrevido no chute a gol. Mais um escanteio pela direita, Zenon deslocado. Sócrates buscando posição dentro da grande área. Aí Daniel Gonzalez vem por trás. É para ele. Mas ela desviou na cabeça de Assis Paraíba. Paulo Egídio. A sobra fica com Geraldino. Ganha Vladimir. Geraldino recuperando-se. Olha o Sócrates. Ganhou duas vezes. Precisou do carrinho, tocou para Paulo Egídio. Aí o cruzamento. Melhor para a defesa do Fortaleza. Alexandre. Assis Paraíba. Marcação é de Vladimir. Lenilson, ele tentou uma boa jogada. Mauro. Roner. Daí a Marco Antônio. – 22 minutos do segundo tempo. 2 Corinthians, 1 Fortaleza em São Paulo. De Assis a Geraldino. Corte de Birubiru. A sobra fica com Alfinete, que chama Solito. Com a troca do Edmar pelo Adilton, que saiu, o Fortaleza pode ter ganho em preparo físico, mas perdeu em inteligência, em raciocínio. Porque o Edmar, na verdade, ele joga pela ponta esquerda e o Marco Antônio vai pelo meio. Todos se enrolam por ali e ninguém é o homem que decide a jogada mais para frente. Quer dizer, o Fortaleza se virou tipo-tipo e não tem decisão.
Sócrates. Paulo Egídio. A falta foi cometida por Nelson. Paulo Egídio reclama sentado. Foi erguido pelo outro ponto esquerdo, Marco Antônio. A falta é um pouco longa. Sérgio Monte. Barreira só de 3 homens. Sócrates e Alfinete. Fica com Sócrates a cobrança. Outra vez na barreira. Recomeça toda a jogada. Busca Vladimir do outro lado. 4 contra 4. Fica o lateral para o do Corinthians. Paulinho. Daniel Gonzalez. Sai jogando Roner. Edmar. Ganhou Paulinho. Zenon. Vem muito lento o Corinthians. Birubiru. Cortou Basílio. Marco Antônio. E Alfinete põe para fora. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Amanhã, 9h30 da noite, isca de tubarão, caixa alta. Lenilson. Nelson. Bateu contra Mauro. Era o médio volante do Fortaleza lá na frente. Agora o zagueiro do Corinthians, Mauro. Jogando com a Taliba. E ele vira o jogo para Zenon. Biro. Paulo Egídio, um pouco apagado no segundo tempo. Temos a renda, Osmar. Pois não. 12.759.950 cruzeiros. Repetindo a renda, 12.759.950 cruzeiros. O público pagante, 18.481 pessoas. Olha o Fortaleza. Alfinete. Trabalha com Daniel Gonzalez. Só para completar então, Osmar, 18.481 pessoas, mais 1.491 menores. Portanto, praticamente 20 mil pessoas no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, em São Paulo. Birubiru levantou. Para Sócrates, não conseguiu alcançar. Vai aparecer Paulo Egídio para ficar com a bola. Cruzou prensado. Ganha Edmar. Totalmente impedido Lenilson. Zenon. Paulinho. Não é bom o segundo tempo do ponta Paulo Egídio. Aliás, não é bom o segundo tempo inteiro dos dois times. Corinthians e Fortaleza voltaram, jogaram até 8, 10 minutos. Um bom futebol, um futebol agressivo, com o Fortaleza buscando o empate, com o Corinthians aproveitando essa abertura para também ir à frente com jogadas rápidas, mas depois os dois times caíram no marasmo. Ao Fortaleza falta a maior inteligência, falta a presença do Adilton, um jogador que sabe fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque, e o Corinthians uma maior disposição. Enquanto isso, o Fortaleza providenciou aquela substituição prometida. Entrou Beto, número 15, no lugar do centroavante Lenilson. Olha aí, o Beto já se desmarcou e recebeu. Perdeu para Mauro. O Corinthians vai colocar Eduardo em campo. Mário, explica pra gente essa substituição. Não, sai o Zenon para marcar um pouco mais, né?
Você pretende melhorar a marcação no meio de campo? O Zenon vai poupar um pouquinho também, né? Está um pouco cansado. Vladimir. Paulo Egídio Zenon, que vai sair. Paulinho. Chegamos agora a 35 do segundo tempo. A Taliba com falta. Aí o goleiro Sérgio Monte. Cobrança deve ficar para Sócrates. Agora foi direto. Gol de Sócrates. Um tiro seco. Desta vez ele conseguiu vencer a barreira. É a terceira falta que ele cobra. Sérgio Monte foi traído pela força, pela velocidade e pela colocação da bola. É o terceiro gol do Corinthians contra o Fortaleza, aos 36:30 do segundo tempo. 3 Corinthians, 1 Fortaleza, Grupo D, Taça de Ouro 83. A primeira falha de um goleiro que se mostrou muito bem durante toda a partida. Ele tentou defender uma bola chutada com muita força, com muita direção, de soco, quando deveria ter colocado o seu corpo à frente da bola. O Zenon sai aplaudido, mas eu realmente não entendo por que o Mário quer reforçar no meio de campo, quando o Corinthians é que tem a vantagem, deve ir ao ataque, e o Zenon é o homem que pode fazer os lançamentos para as entradas de Sócrates e Ataliba. Aí o Eduardo, que acabou de entrar. 3-1 para o Corinthians. Edmar. Ganha Alfinete. Com Eduardo. Alfinete. Eduardo. A Taliba. Sócrates de cabeça. Lá em cima, numa ponte, Sérgio Monte. Vou aproveitar para ver o Zenon que está saindo. Cansado, Zenon? Um pouco. O jogo está bastante corrido, Fortaleza está exigindo bastante da gente, mas estamos conseguindo uma boa vitória. Então você, o Zé Maria estava dizendo que não entendeu muito a substituição, mas parece que você está mesmo cansado, né? Teve nenhum problema, nada? Não tô bem, tô legal. Mas o cansaço é proveniente da partida. Eu acho que todos estão iguais a mim. Campo encharcado também, né? Está dificultando bastante o toque de bola. 38 do segundo tempo, 3 Corinthians, 1 Fortaleza em São Paulo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É Tempo Global. Logo após o futebol, carícias de luxo, Sessão Comédia. O Fortaleza tem um arremesso lateral pelo lado direito da sua defesa. Olha o Alfinete. O cruzamento foi curto. Fica com Luiz Augusto. A falta de Birubiru sobre Marco Antônio. Uma derrota que, evidentemente, não é interessante ao Fortaleza. Birubiru. Sócrates. Corte de Alexandre. Conserta a jogada Marco Antônio. Basílio. Mauro. Vamos chegando a 44 minutos do segundo tempo. O Corinthians vai vencendo o Fortaleza 3-1. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É Tempo Global. Amanhã, 5:30 da tarde, Mocinhos e Bandidos, penúltimo capítulo de Caso Verdade. E agora, algo praticamente inédito. O Ataliba é favorecido com uma falta. Sérgio Monte. Vem Sócrates outra vez para a cobrança. Agora sim, boa defesa de Sérgio Monte. Edmar.
Assis Paraíba e Carlos Rosa Martins. Coloca ponto final em 3 gols para o Corinthians, 1 gol para o Fortaleza em São Paulo. Taça de Ouro 1983. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É Tempo Global.